Largada com pista molhada, batidas, bandeira amarela e relargada. A pista começou a secar, alguns carros colocaram pneus para a pista seca e perderam o controle. Bandeira amarela, de novo, pista liberada, muita disputa e a chuva voltou com força. Todo mundo correu para o pit stop. Choveu demais, entrou o safety car. O safety car saiu e o Piastri foi punido. Verstappen rodou na pista, Hamilton escapou, Leclerc foi para a brita várias vezes. Pilotos da mesma equipe batem juntos e disputas e ultrapassagens lindas ao longo de todo esse caos na chuva em Silverstone. Somente 15 carros finalizaram a corrida. E olha que corrida! Muita coisa não apareceu na transmissão, porque de fato houve muita ação na corrida. E nesse vídeo, padrão na telemetria, vamos analisar e fazer um resumo detalhado dos principais acontecimentos da corrida. Esse vídeo vai além de um resumo com imagens. Aqui eu mostro detalhes que a transmissão não mostra. E assim, você realmente entende o que acontece na corrida. Mas já adianto, essa corrida não seguiu nenhum padrão. Não deu para entender direito o que aconteceu. E olha, aconteceu muita coisa, mas aqui eu vou explicar para vocês em ordem cronológica a dinâmica da corrida, que foi muito legal. Então deixa o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilha para os amigos. Vamos lá? Normalmente eu começo esses vídeos explicando as possibilidades de estratégias de pneus, mas para esta corrida, isso aqui não se aplica. Largar de pneus médios, pneus duros, estratégia de uma parada, duas paradas, isso aqui, meu amigo, quando chove, não se aplica. Então agora eu quero que você preste atenção, já nas primeiras voltas, muita coisa na corrida foi definida, inclusive para o nosso piloto brasileiro Bortoleto. Atenção para a ordem de largada, aqui é muito importante que vocês saibam que todos os pilotos largaram com pneus intermediários, pneus verdes, que são pneus para pista molhada, chuva fraca ou chuvisco e pista molhada. Agora, atenção, reparem que na largada está faltando carros nos colchetes. Pois é, poucos carros largaram. Aqui está o principal motivo de vários carros terem ficado muito atrás do grid e também do Hülkenberg sair da 19ª colocação para o top 10. Repare uma coisa, ainda na volta de apresentação, Russell, Leclerc, Hadjar, Bortoleto, Berman e Colapinto resolveram entrar no pit stop. A situação do Bortoleto eu vou detalhar daqui a pouco. Então, antes mesmo da largada acontecer, Russell já tinha perdido 10 posições. 14º colocado para ele. Leclerc, Hadjar, Bortoleto, Berman e o Colapinto entraram no pit stop para colocar pneus de pista seca. Detalhe para o Colapinto que ele entrou no pit stop e nem saiu, ficou por lá mesmo, já retirou seu carro da corrida. E este é um dos motivos do Hülkenberg ter saído da 19ª colocação e logo na primeira volta ter conquistado 8 posições. Mas mesmo assim, não deixa de ser mérito do Hülkenberg, pois ele conseguiu ultrapassar o Ocon e o Stroll, que largaram atrás dele. Veja, Hülkenberg largou em 19º, Stroll 17º e o Ocon 14º. Porém, o Bortoleto, o Hadjar, o Berman, Russell e o Leclerc entraram no pit stop. Portanto, foram para as últimas colocações. E olha só quem ficou na pista, atenção que isso vai se refletir no resultado final. Hamilton ficou na pista, Gasly, Alonso, as duas Williams também ficaram na pista e o Stroll, que se aproveitou bastante da situação. Para vocês visualizarem no mapa, assim estava, logo após a primeira volta. Aqui nós vemos o Lawson, que bateu seu carro, no primeiro setor ainda da primeira volta, e nós temos nesse espaço aqui, os pilotos que não pararam no pit stop, e mais atrás, um pouco, os pilotos que pararam no pit stop para colocar pneus de pista seca. E a última observação nesse momento é que durante a bandeira amarela, a Mercedes também parou o Antonelli para colocar pneus de pista seca. Isso deu um problema, vocês vão ver. E agora eu vou detalhar para vocês o que levou o Bortoleto a ter abandonado a prova. A conversa que ele teve com seu engenheiro, onde decidiram juntos colocar o pneu de pista seca. Lembrando que toda essa conversa foi durante a volta de apresentação. Então nesse momento eles decidiram que seria interessante colocar o pneu de pista seca com a pista molhada. Atenção. O engenheiro pergunta para o Bortoleto qual é a condição da pista. How are the track conditions? Oh, the back straight looks a bit dry already. E o Bortoleto responde que, parece que a grande reta já tá praticamente seca. E aí vem a pergunta derradeira do engenheiro. How far we are from the slicks? Já dá pra colocar o slick? Falta muito ainda? E o Gabriel responde: Not really far away, mate. Olha, realmente não falta muito para poder colocar o slick. O engenheiro disse que o Kimi Antonelli foi para o pit stop para colocar pneus de pista seca. Um tanto quanto eufórico, o engenheiro diz para o Bortoleto, quase gritando, que opa, Russell foi para o pit stop. In the back straight is Russell has pitted. Leclerc is pitting. O Russell foi para o pit stop e o Leclerc também. box.
Então depois que o engenheiro de forma eufórica disse que vários pilotos entraram no pit stop para colocar pneus médios, o Bortoleto foi na euforia do engenheiro e... Box, let's fit. Vamos fazer isso. Okay, box, Gabi, box. Box para colocar pneus médios. E o resultado vocês já sabem, não deu certo. Mas atenção, ainda ao longo desse vídeo, vocês verão que essa dinâmica da pista molhada ou escorregadia é mais delicada do que vocês possam imaginar. Atenção nos próximos minutos. Essa imagem, por exemplo, é logo após a largada. Já não estava mais chovendo, mas tinha chovido muito antes. A pista, contudo, ainda estava molhada, bastante molhada. A largada foi muito legal. Max Verstappen conseguiu se manter na frente do Piastri, enquanto Hamilton, ali atrás com a Ferrari, a todo momento tentava atacar as McLarens. Uma largada muito disputada e legal de assistir. Hamilton a todo momento tentando encontrar um espaço para cima do Norris. Foi muito legal de ver isso. Enquanto isso, lá atrás, ainda na primeira volta, o que acontece? Trio wide, 3 carros lado a lado, claro que não ia dar certo. Então houve a colisão e aqui veio a primeira bandeira amarela, logo na largada. Ah, mas enquanto isso acontecia, o Hamilton já tentava colocar de lado contra o Lando Norris, meus amigos. Eles iam para a curva lado a lado, sem DRS e de pista molhada. Isso estava bonito de assistir e o Hamilton já estava mostrando a que veio nesta corrida. Enquanto o Leo Lawson saía do seu carro e os pilotos já estavam na segunda volta, repare que a pista, em alguns lugares, estava parcialmente seca, mas ainda na maior parte da pista ainda estava muito molhada. Inclusive, neste momento, a previsão de chuva ainda era de 60%, a condição oficial da pista, que a Fórmula 1 divulgou, era de superfície com baixa aderência, muita precipitação, que seria a garoa, e a previsão do tempo era de chuva forte em 10 minutos. Mas mesmo assim, muitos pilotos resolveram arriscar ou simplesmente ignorar a previsão do tempo. E o que eles fizeram? Antonelli, por exemplo, foi para o pit stop e colocou pneus de pista seca. E então na volta 4, a pista é liberada mais uma vez. E naturalmente, os pilotos fizeram a parada no pit stop e foram para as últimas colocações. Foram eles: Bortoleto, pneus médios; Berman, Hadjar, Leclerc, Russell e Antonelli. Sim, as duas Mercedes colocaram pneus da pista seca, embora toda a previsão do tempo previa chuva forte. Mas esses pilotos resolveram arriscar. E vamos ver o que aconteceu logo na sequência. Para vocês terem uma noção, olha como estava o céu lá em Silverstone. Dá para observar claramente que ao redor da pista já tinha trombas d'água, ou seja, estava chovendo ao redor da pista. Era só questão de tempo para esta chuva e essa nuvem carregada vir para o circuito. E esta era a previsão. Mas mesmo assim, alguns carros resolveram colocar pneus de pista seca. E é claro que não deu certo. Ainda na volta 4, Bortoleto, sozinho, perdeu o controle e bateu seu carro. Pneu de pista seca simplesmente passou na parte mais úmida da pista, perdeu o controle, não teve o que fazer, bateu. Durante a bandeira amarela do Leo Lawson, Bortoleto já estava com os pneus de pista seca com muita dificuldade. Ele falou que precisava fazer alguma coisa para aquecer os pneus. Olha essa dificuldade e como ele estava lento no terceiro setor, que era o mais molhado. Não tinha como guiar esse carro. Olha, quase perdendo o carro. 2 curvas depois, ele perdeu o controle. Estamos apenas na 6ª volta e 3 pilotos já tinham abandonado a corrida. Volta 8 e a corrida estava muito legal, Piastri pressionando e muito Verstappen. E essa disputa estava linda de acompanhar. Piastri tentava por dentro, por fora, em vários tipos de curvas diferentes. Uma perseguição linda de se ver. Verstappen segurava seu carro na pista, fazendo uma linha totalmente diferente, escorregando, fazendo drift nas curvas, mas conseguia se manter na frente do Piastri. Mas até quando? Isso estava bonito de assistir, amigos. Enquanto isso, a nuvem escura se aproximava cada vez mais da pista. E uma outra coisa que era incrível, nitidamente Verstappen estava segurando o ritmo do Piastri, enquanto Norris já estava 3 segundos atrás do Piastri. Pois é, com pista em condições escorregadias, o Piastri estava com muito mais ritmo que o Norris. O Hamilton em 4º lugar, a 2,5 segundos atrás do Norris, e o Gasly incrivelmente na 5ª colocação. Alonso seguindo eles de perto. As duas Williams ainda na zona de pontuação, com o Albon ganhando 5 posições desde a largada, excelente largada do Albon e um grande aproveitamento. Hülkenberg permanecia na 10ª colocação. Enquanto isso, todos os carros que ainda estavam com pneus slicks muito, mas muito atrás. Repare, enquanto quem estava com pneus intermediários virava cerca de 2.2, 2.1, 2.4 de vez em quando, os carros que estavam com pneus slick estavam virando 2.10, 2.17, 2.15, com uma tremenda dificuldade na pista. Tá na cara que pneu slick não era um bom momento. Isso acabou atrasando e muito a corrida desses pilotos.
Mas quem disse que não tinha disputa com pneus secos, mesmo com dificuldades, rodando muito lento na pista? Tinha aqui, ó, disputa pela 14ª colocação, Leclerc ultrapassando Antonelli lá atrás. E na sequência, Antonelli passa Leclerc de novo. E já adianto para vocês que a corrida do Leclerc foi bem apagada nessa pista. Ao longo do vídeo vocês verão mais detalhes. Ah, e verdade, ainda no final da volta 8, o Piastri finalmente conseguiu ultrapassar o Verstappen. Uma ultrapassagem bem tranquila com o DRS na maior reta da pista. E o Piastri estava com tanto ritmo, mas tanto ritmo, que assim que ele passou o Verstappen já abriu 2 segundos na frente. E o Verstappen estava com dificuldades em seu ritmo, pois o Norris estava sendo 1 segundo mais rápido que o Verstappen. Era questão de tempo para o Norris alcançar o Verstappen. Volta 11, a chuva chegou e começa a apertar. E o Norris alcança Verstappen e ultrapassa o piloto holandês. Verstappen driftou numa curva, foi para a grama e o Norris aproveitou e passou Verstappen. Assim que o Norris passou o Verstappen, olha só o quanto Piastri já tinha colocado em cima do Norris, 7 segundos. Realmente, o Verstappen não tinha ritmo com esses pneus intermediários, pelo menos não tinha ritmo perante a McLaren. Mas mesmo assim, Verstappen estava sendo muito mais rápido do que qualquer outro piloto, 2 segundos mais rápido que Hamilton, Gasly, Alonso, Sainz, que todo mundo. Realmente o ritmo da McLaren era superior de todos os outros carros. Mas como estava falando, na volta 12 a chuva apertou e a McLaren fez um pit stop duplo. Todo mundo parou. Verstappen fez um pit stop de 2 segundos, enquanto Norris foi quase 5 segundos. Então Verstappen ultrapassou Norris no pit stop. Que coisa, hein? McLaren perdeu tempo com o Lando Norris, mas foi um pit stop duplo. Verstappen e Norris voltaram atrás do Albon. Mas é claro, sem muito esforço, o Verstappen ultrapassou o Albon e logo na sequência o Norris também ultrapassou o Albon. Albon estava em terceiro porque ele não tinha feito a parada. Ele ainda estava com pneus intermediários, o Ocon também não tinha parado, e somente os dois mesmo. Ah, e atenção para o Hülkenberg, já estava em 7º colocado. Hülkenberg foi o primeiro piloto que parou assim que a chuva apertou. Olha só, pneus intermediários novinhos. Depois o Hamilton, Gasly, Alonso, todo mundo parou na volta 11 ou 12 quando começou a apertar a chuva. O Hülkenberg parou antes e por causa disso ele teve vantagem técnica. Linda estratégia que a Sauber estava fazendo para o Hülkenberg. Já tinha feito a primeira parada no pit stop e estava na frente do Hamilton, a 2 segundos na frente do piloto da casa. E com um ritmo muito bom, mais rápido que o Verstappen, que Norris, por exemplo. Olha só a estratégia brilhante da Sauber. Olha a situação que estava a pista na volta 13, estava chovendo muito forte mesmo. Aqui nós veríamos a habilidade do piloto nessas condições. E o resultado foi interessante. Volta 14, eis que Norris alcança Verstappen de novo. Mas meu amigo, não dava para ver nada. Como que Norris ia ultrapassar? Lembrando, não tem DRS. Pista molhada, não tem DRS. Enquanto Norris sofria atrás do Verstappen, olha só o Piastri andando sozinho lá na frente. Piastri já colocou 13 segundos na frente do Verstappen e 14 segundos na frente do Norris. Piastri definitivamente surfando na chuva. E enquanto isso, lá atrás, Leclerc de pneus intermediários com muita dificuldade, cortando a grama. E aí tivemos mais um safety car. Pois é, mas ninguém bateu. O safety car entrou porque a chuva estava muito forte, só por isso. Entrou na volta 14 e saiu na volta 17. E o safety car uniu todos os pilotos. E é aqui que acontece mais uma grande polêmica na corrida. E nesse momento começa o prenúncio da maior polêmica desta corrida, Piastri liderando a relargada. Pois é, muito arisco, Piastri, malicioso. É ele que controlava o pelotão. Muito esperto, Piastri fez uma boa relargada, se mantendo facilmente na liderança. Embora a pista ainda estava muito molhada, a chuva tinha praticamente parado. Porém, uma volta depois, mais um safety car. Dessa vez, Hadjar bateu no muro. E uma pancada forte. Mas não dá para culpar o Hadjar, afinal, era esta a visão dele. Ele mesmo falou no rádio que ele não tinha visão nenhuma e simplesmente bateu na traseira de algum carro que ninguém sabe qual foi. Tô brincando, ele bateu na traseira do Antonelli. Coitado do jovem italiano, nem sabe o que aconteceu. Olha só. Meu Deus do céu. E ainda no meio de toda essa confusão, tinha briga pela 7ª colocação. É o Russell atacando o Hamilton, pessoal. Isso aqui foi bonito, viu? Hamilton fez um passadão duplo. Quem lembra do ano anterior? True goes Hamilton. Olha eles vindo aí, pessoal. Enquanto o Russell atacava de maneira muito agressiva o Ocon, Hamilton por fora passou os dois. É, passadão duplo. Hamilton realmente estava muito empolgado nessa corrida. Vamos para a terceira, eu acho, relargada da corrida. E é aqui que veio a grande polêmica para o Piastri. Piastri, mais uma vez, controlando a relargada de forma muito maliciosa. Acelerou bastante e freou rapidamente, fazendo o Verstappen ultrapassá-lo. Eu vou detalhar essa movimentação para vocês porque ele foi punido em 10 segundos por essa manobra. Vamos lá.
Ele acelerou bastante e depois freou rapidamente, e com isso o Verstappen quase bateu atrás dele. Lembrando que a pista estava molhada e tinha spray, o que reduzia a visibilidade. Claro que o Verstappen reclamou dessa movimentação. E aqui nós temos a visão do Verstappen, realmente foi muito perigoso. Olha, o Piastri freia rapidamente, o Verstappen tem que tirar de lado para não bater nele. Essa punição de 10 segundos para o Piastri acabou com a corrida dele. Ele mesmo, durante a corrida, reclamou, disse que não era justo e sugeriu para o time deixar ele brigar com o Lando Norris. Mas é claro que o time nem respondeu ele. Mas vamos ler a decisão da FIA para ver a argumentação dela nos 10 segundos. Mas já comenta aí, pessoal, acharam justa a punição de 10 segundos para o Piastri? Porque logo após essa manobra, uma outra polêmica aconteceu. Mas vamos ver o que os comissários argumentaram. Atenção. O carro 81 freou bruscamente, aplicando 60% de pressão no freio, reduzindo a velocidade de 218 por hora para 52 km por hora, resultando na necessidade do carro número 1 tomar uma ação evasiva para evitar a colisão. Isso resultou momentaneamente na ultrapassagem inevitável do carro. E segundo o artigo 55.15 do regulamento desportivo, exige que o carro que lidera o pelotão do safety car mantenha um ritmo constante, sem frear bruscamente, sem fazer nenhuma outra manobra muito errática, a ponto de colocar em risco os outros pilotos. Portanto, o carro 81 claramente violou este artigo e por isso impusemos a penalidade de 10 segundos. E foi só esta a consideração dos comissários. Agora, um outro ponto interessante para analisarmos, ainda envolvendo esse lance, é que na relargada, logo após que o Piastri fez aquela manobra, ele aqueceu os pneus e relargou. E na sequência, o Verstappen rodou, perdeu o controle e rodou. Enquanto o Piastri aquecia seus pneus, o Verstappen não aquecia, logo após a frenagem brusca do Piastri. Ou seja, será que se o Piastri não tivesse feito aquela manobra e o Verstappen ficasse ali aquecendo seus pneus, será que ele não rodaria? Pois a curva que ele rodou veio logo na sequência da reta. E eu deixo essa pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. Será que os comissários da corrida consideraram essa rodada do Verstappen para aumentar a punição para o Piastri? Pois 10 segundos é bastante coisa. Normalmente é 5 segundos nessas situações. Bom, comenta aí. Tenho certeza que esse lance vai gerar bastante debate. Após a rodada, Verstappen caiu para a 11ª colocação, mas é claro que não demorou muito para ele ir escalando todo o pelotão, ultrapassando o Albon, assumindo a 10ª colocação. Então na volta 25, a situação da corrida era esta: as McLarens tranquilamente na frente, Norris ainda em segundo, a 3 segundos do Piastri, Stroll em terceiro, Hülkenberg já era o 4º colocado, Gasly em quinto, Russell em sexto e Hamilton somente na 7ª colocação. Olha que interessante, hein? Corridaça do Hamilton. E o Verstappen aqui em 10º colocado, atacando o Carlos Sainz. Essa é a volta 25. Leclerc só em 12º colocado. E Tsunoda só em 14º colocado. Lembrando que o Hamilton estava na frente do Russell. Ele só perdeu a posição para o Russell depois de ter escorregado e escapado da pista. Não estava fácil. E Hamilton reclamou do carro depois disso. Ouçam. Esse carro tá muito difícil para pilotar, mano. Tá escorregando que é uma loucura. Segura, Hamilton. Volta 28. Max Verstappen reclamando também. E não era por menos, Verstappen ainda estava em 10º colocado e não conseguia nem mais acompanhar o Carlos Sainz, que já tinha colocado mais de 1 segundo para cima do Verstappen. E a reclamação do Verstappen era que ele simplesmente não conseguia acompanhar nem a Williams e Sainz. Enquanto isso, lá na frente, Hamilton já tinha reultrapassado George Russell e colocado mais de 1 segundo para cima de Russell. Evidentemente, Hamilton tinha muito mais ritmo e estava a todo tempo atacando o Gasly pela 5ª colocação. Esta era a volta 28, enquanto as McLarens sozinhas lá na frente, já colocando 14 segundos em cima do 3º colocado. Pessoal, as McLarens constantemente rodavam 1 segundo mais rápido do que qualquer outro piloto. É 10º. Verstappen tá salvo. Volta 30, eis que Hamilton foi pra cima do Gasly, mesmo sem DRS, com pneus intermediários e pista molhada. Não quis nem saber, foi na curva mesmo. Olha, isso aqui foi incrível. Hamilton fez uma excelente corrida e foi passando 1 por 1 sem DRS. Na pista molhada. Volta 30 e tínhamos uma corrida finalmente. A chuva estava parando cada vez mais, mas a pista continuava muito molhada, estava garoando. As McLaren sozinhas na frente, Norris ainda a 3 segundos do Piastri e o Hamilton agora o 5º colocado a 3,6 segundos do Hülkenberg. E o Hülkenberg sabia que o Hamilton iria caçá-lo. Faz tempo que o Hülkenberg estava atrás do Stroll, mas numa distância controlada, mantendo 1,2 até 2 segundos atrás do Stroll. Mas agora ele tinha um Hamilton atrás dele. E aí, Hülkenberg? E o Verstappen ainda em 10º colocado atrás do Sainz.
E lembrando que na chuva não tem DRS. Volta 31, Hülkenberg começa a apertar seu ritmo, virando 43.3 contra 43.5 do Hamilton. Volta 32, Hülkenberg se aproxima do Stroll, mas ainda não tem DRS. E o Hamilton 3.6 atrás do Hülkenberg. Volta 33, Hülkenberg já está preso atrás do Stroll e tentando ultrapassá-lo, mas não encontra espaço. Na chuva é complicado, enquanto o Hamilton 2,5 atrás do Hülkenberg. Volta 34, Hülkenberg ainda preso atrás do Stroll e o Hamilton alcançando o Hülkenberg, meus amigos. Aqui temos uma corrida. Enquanto isso lá na frente, o Norris ligeiramente mais rápido que o Piastri. E eis que chegamos na volta 35, a volta que o DRS foi liberado. A pista estava relativamente seca, mas ainda a maior parte da pista estava molhada. E Hülkenberg, assim que ele liberou o DRS, ultrapassou o Stroll. Sem dificuldades, o Stroll estava muito mais lento que ele. E olha quem vinha lá atrás, Hamilton. E o Hamilton tava com sangue nos olhos. Não quis nem saber. Na curva, ultrapassa Stroll por dentro. E já começou imediatamente a ir na caça do Hülkenberg. E não era só o Hamilton que estava recuperando, não. Olha o Leclerc também passando a Williams. E que passadão, hein? Na curva, mergulhou por dentro e deu um chega pra lá no Albon. Volta 37, Norris cada vez mais rápido e se aproximando do Piastri. E fazendo a volta mais rápida, Hamilton continuava atrás do Hülkenberg. E aqui começou o dilema. Nesse momento, restavam 16 voltas para o final. Hamilton então teria 16 voltas para ultrapassar o Hülkenberg. Tínhamos uma corrida, meus amigos, e estava muito boa acompanhar isso. Historicamente, nesse ano, o Hülkenberg já venceu o Hamilton em disputas. E agora, a condição dos dois era a mesma, os mesmos pneus. Mas o equipamento diferente, era uma Sauber contra uma Ferrari. E mais no meio do grid, Verstappen, assim que abriu o DRS, conseguiu ultrapassar o Carlos Sainz. E o ritmo do Verstappen era muito rápido, pessoal. Ele virava constantemente 41.9, 41 e baixo, enquanto todo o restante que estava na frente dele virava 1 segundo mais lento pelo menos, exceto Hülkenberg e Hamilton. Ou seja, o ritmo do Verstappen era um ritmo pódio, top 3. Mas pelo fato dele ter rodado, perdeu a oportunidade. A partir daqui, Verstappen faria uma corrida de recuperação, assim como o George Russell, até chegar no momento que ele, na volta 40, perde o controle e erra. E foi sozinho, hein? Toto Wolff, chefe, diretor e CEO da Mercedes, não gostou. Tá difícil renovar esse contrato com o Russell, hein? Depois dessa, sei não, hein? Volta 41, Verstappen fazendo drift, segurando seu carro, passa o Gasly na curva. Que drible, meu amigo. Enquanto isso, eu preciso falar para vocês desta disputa aqui, ó, Hülkenberg e Hamilton. Aqui já era a volta 42ª, 42. Restavam 11 voltas para o final e o Hamilton não conseguiu ultrapassar Hülkenberg. Ele chegou várias vezes, abriu o DRS, ameaçou ultrapassar, mas acabava escorregando um pouquinho. E os pneus intermediários do Hamilton, com 29 voltas, acabaram. Ele perdeu totalmente de contato para cima do Hülkenberg. Que situação, hein? Uma Ferrari não conseguiu alcançar uma Sauber. E Hülkenberg cada vez mais rápido em suas voltas. Era impressionante o ritmo dele. Então Hamilton, vendo que não conseguia alcançar o Hülkenberg com os mesmos pneus, o que fez? Foi para o pit stop na volta 42 e colocou pneus macios. E voltou para a pista, mas ele errou e escapou da pista, pois pneu macio, slick, é de pista seca. E nesse momento a condição da pista era de apenas 20% seca, e o restante ainda era para pneus intermediários. Hamilton arriscou, era tudo ou nada para ele, ele queria esse pódio. Vamos então para a volta 45, todos os pilotos já fizeram sua última parada no pit stop, e todos eles voltaram com pneus slick, pista seca. Hamilton, depois do erro, voltou a 7 segundos atrás do Hülkenberg, e nesse momento restava 7 voltas para o final. Será que alcançaria? Hamilton com pneus macios usados e Hülkenberg com pneus médios novos. Hamilton então teria que forçar muito, senão o pneu iria acabar. E Verstappen estava em 6º colocado, a 8 segundos atrás do Stroll. Será que alcançaria? Alonso em 8º, Albon em 9º, Russell em 10º. E o Leclerc, 14ª colocação. Pois é, pessoal, Leclerc se deu muito mal em condições de pista molhada. E assim que Verstappen voltou para a pista com os pneus de pista seca, ele reclamou. O carro tá inguiável. Volta 46. Hamilton tinha errado com os pneus macios, certo? Leclerc também errou, mas muito pior que o Hamilton. 47. Hamilton a 5 segundos do Hülkenberg e Verstappen ainda a 7 segundos do Stroll.
48. Hamilton, 7 segundos do Hülkenberg e Verstappen a 6 segundos do Stroll. 49. Hamilton a 6 segundos do Hülkenberg e Verstappen a 5 segundos do Stroll. Lembrando que ao todo são 52 voltas. E o Gasly, ó, perseguindo o Verstappen também. E o Behrman dando trabalho por George Russell. E o Leclerc, penúltimo colocado. Volta 50. Hamilton 5 segundos do Hülkenberg e o Verstappen já alcançou o Stroll. Ah, o Piastri estava forçando bastante seu ritmo para tentar alcançar o Norris, pois nesse momento o Piastri já tinha pago a sua punição de 10 segundos. Então ele forçou bastante para tentar alcançar o Lando Norris, até chegou a errar a escapar da pista em um momento e depois que ele errou, ele pediu para a equipe analisar a punição que ele levou, que não era muito justo, que deveria deixar ele brigar com o Norris na pista, mas a equipe não deu muita bola para isso. Volta a 51 e Verstappen já ultrapassou o Stroll. O ritmo era totalmente diferente. Verstappen virando 30.2 enquanto o Stroll 2 segundos mais lento. E o Hamilton ainda 5 segundos do Hülkenberg. Realmente não tinha chance. O Hülkenberg a cada volta ele melhorava seu tempo, mandando muito bem Hülkenberg. E aí vamos para a última volta da pista, uma consistência fenomenal do Hülkenberg melhorando ainda mais sua volta e o Gasly atacando o Stroll na última volta. E a corrida terminou como? Gasly conseguiu ultrapassar o Stroll, obtendo a 6ª colocação, e o Hamilton ficou a 5 segundos do Hülkenberg. Verstappen a 16 segundos do Hamilton, Piastri a 6 segundos do Norris, Russell em 10º colocado, Alonso em 9º, Albon, Stroll, Leclerc só em 14º colocado e Tsunoda foi o último piloto que finalizou o grid. Agora preste atenção aqui nessa informação. A corrida foi difícil, certo? Difícil para os novatos. Antonelli abandonou, Hadjar também, Bortoleto e Colapinto. Dos 5 novatos desse ano, apenas o Behrman conseguiu finalizar a corrida. Em 11º, hein? Quase pontua. E os outros 4 abandonaram. Meus amigos, na chuva fica difícil para os inexperientes. Uma corrida como essa é muito atípica, condições adversas. Não tem muito parâmetro, mas uma coisa nos chama a atenção. O Norris foi o piloto que teve o melhor ritmo de corrida, o mais consistente. O Piastri, o segundo melhor, mas com uma variação muito maior em comparação com o Norris, então realmente méritos para o Norris aqui nessa vitória. E por incrível que pareça, Hülkenberg foi o 3º melhor ritmo de corrida. Hamilton, o 4º melhor, Russell, o 5º melhor e Alonso, o 6º melhor, superando até mesmo o Leclerc. Outra observação, olha só como a McLaren teve um ritmo muito mais consistente do que todos os outros pilotos. É incrível como o carro da McLaren está muito equilibrado, mesmo em condições adversas. Hülkenberg ganhou como piloto do dia, largou em 19º, terminou em 3º, conquistando seu primeiro pódio da carreira. Hülkenberg soma quase 240 corridas na Fórmula 1. A carreira dele começou em 2010. Claro, ele fez algumas pausas durante os anos, mas ele já largou mais de 238 vezes. Nunca conseguiu um pódio na sua carreira. Já fez até a pole nas qualificações, mas pódio nunca tinha conseguido. Esse foi o primeiro dele. Merecido, pois ele conseguiu superar o piloto da casa numa equipe muito melhor do que a dele. Em entrevistas oficiais, começando pelo Hülkenberg, ele está muito feliz, é um dia muito especial na vida dele, o primeiro pódio, não tem palavras para se expressar, uma corrida muito intensa, com condições que mudavam o tempo todo, então você sempre está no limite. Tomaram as decisões certas hoje, menos com o Bortoleto, né? Principalmente parando mais tarde para colocar os pneus slicks. Essa decisão foi crucial e fez toda a diferença, mas no Bortoleto pararam mais cedo. Mas vamos lá, vamos continuar. A batalha com Hamilton no último turno foi realmente intensa. Ele estava diminuindo a diferença, mas consegui mantê-lo atrás e até mesmo abrir um pouco quando os pneus começaram a funcionar melhor. Acho que se tivesse sido uma corrida seca, o dia teria sido muito diferente para nós, mas aproveitamos ao máximo as condições e aproveitamos todas as oportunidades. Largar em último no grid e terminar no pódio, sinceramente, parece meio surreal. Vai levar alguns dias, alguns momentos para processar tudo e assimilar. Foi um grande esforço da equipe do início ao fim e eu estou muito orgulhoso do que conquistamos agora. Piastri não terminou como eu queria, mas parabéns à equipe por um dia muito vitorioso. Uma dobradinha no nosso grande prêmio em casa. É muito bom para nós. Embora tenha sido frustrante para mim por conta da penalidade. Tínhamos um carro incrível, então agradeço à equipe por todo o trabalho que nos permitiu abrir uma vantagem tão grande sobre o restante do grid. Agora eu vou usar a frustração minha de hoje para ir mais forte na próxima corrida. Piastri nem um pouco feliz.
E agora Lando Norris, era difícil imaginar como seria, mas é tudo o que eu sonhava, tudo o que eu sempre quis alcançar. Tirando a conquista do campeonato, acho que isso é o máximo em termos de sentimento. Ganhar uma corrida em casa. A corrida foi incrível, foi muito estressante, 52 voltas muito longas, e você não sabia o que podia acontecer, principalmente quando chovia mais cedo, mas a equipe tomou boas decisões. Paramos nos boxes, nos momentos certos e conseguimos um resultado incrível. Obrigado a toda a equipe. E para finalizar a entrevista com o Bortoleto agora, né? Tá bastante decepcionado. Ele correu risco em trocar para o pneu de corrida, o slick, esperando que a pista secasse mais rápido com as condições. Mas infelizmente não foi como ele esperava. Ele forçou na relargada, perdeu o carro e perdeu todo o fim de semana. Ele é sempre muito autocrítico e hoje ele decepcionou a equipe, porque tinha potencial para conquistar um resultado muito melhor. Mas faz parte do aprendizado. Continua aprendendo, finalizou o Bortoleto. Ufa, e aí, meus amigos? Deu para entender melhor agora o que aconteceu nessa corrida bastante dinâmica, hein? Bom, nesse caso, como o Bortoleto saiu da corrida, eu não vou fazer um documentário dele desta corrida. Eu vou continuar trabalhando no documentário do Bortoleto na corrida na Áustria. Lá foi bem legal, o primeiro ponto dele. Vou lançar ainda essa semana, junto com os nossos vídeos informativos de segunda a sexta-feira. Então não esquece, inscreva-se no canal, vire membro se você quiser me apoiar nessa atividade, fazer parte da comunidade e concorrer a brindes e prêmios da Fórmula 1. Compartilhe para os amigos, pois aqui nosso conteúdo é bem diferenciado sobre Fórmula 1. De segunda a sexta-feira, notícias relevantes, sem achismo, sem rumor, somente fatos relevantes e também nossas análises detalhadas da Fórmula 1. Muito obrigado, forte abraço e até já.